Olá, boa noite, bem-vindo à RS Play TV, canal 524 da Claro Digital. Hoje repercutindo as principais notícias do mundo, do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul. Aliás, como disse o presidente americano, abre aspas, nossa paciência está se esgotando. Trump pede rendição ao líder do Irã e afirma que tem controle total sobre o céu do país. Com o ultimato de Trump, petróleo volta a disparar e o mercado perde a bússola total. Petróleo subiu quase 5%, 4,2% até o final da tarde, e o dólar também teve oscilações durante todo o dia. O Rio Grande do Sul tem alerta de grande perigo para alagamentos causados pela chuva nesta quarta-feira. Daqui a pouco vamos ver a previsão do tempo. A chuva que avança sobre o Rio Grande do Sul ganhou força nessa terça-feira. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu 2 alertas, ambos válidos até quinta-feira, dia 19. Um tem grau de severidade vermelho e indica grande perigo de acúmulo de chuva na região central do estado e na fronteira oeste. O outro aponta chuvarada em todo o Rio Grande do Sul. Há relatos de estragos em diferentes municípios gaúchos, especialmente na fronteira oeste e região central. Em Santana do Livramento, a queda de granizo causou estragos durante a madrugada. E nós temos aí outras notícias que dão conta dos estragos e logo teremos uma entrevista com um especialista, meteorologista Gustavo Verardo. Também nessa edição nós teremos aqui Rodrigo Perla Martins, que é especialista, historiador, professor universitário, que vai falar um pouco sobre a questão e a origem e o porquê, nesse momento, dessa guerra entre Israel e Irã. Também vamos falar um pouquinho aqui sobre a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com o nosso especialista, ele, professor Nando Gross. Então, continue conosco, porque nessa edição está aqui ao meu lado, já na bancada, preparado, afiado, o jornalista e repórter que está sempre onde a notícia acontece, Sérgio Martins. Quais são as manchetes de hoje, Sérgio? RS Play TV, canal 524, opinião e debate esteve presente na mobilização em pró dos agricultores. Lá na FAMURS, logo entrevistas aí com o governador do estado e com o coordenador da Casa Civil do Gabinete dos Prefeitos. E aqui ao meu lado esquerdo ele, Alex Fiuza, que é um especialista em construção de casas e equipamentos de contenção para enchentes, que vai também fazer os seus comentários a respeito do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e também nas entrevistas aqui colocar a sua opinião, porque o Alex, além de especialista nessa área da engenharia, também é apresentador e radialista. Bem-vindo, Alex. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Lara. Estamos dispostos aí a contribuir com esse debate. Bom, então vamos direto à previsão do tempo. Daqui a pouco, no final do programa, nós teremos aqui o meteorologista Gustavo Verardo, que vai poder detalhar sobre essa previsão do tempo aqui no Rio Grande do Sul, sobre o que está por vir ainda nas próximas horas aqui no Rio Grande do Sul. Ele que 15 para 7, 18h45, estará presente aqui através da nossa tela, mas nesse momento já vamos fazer uma previsão inicial. Porto Alegre, que está com chuva nesse momento, temperatura máxima de 19 e deve chegar no mínimo de 17, portanto não esfria, e se não esfria, a chuva não para. Amanhã a previsão para Porto Alegre ainda é de tempo chuvoso, 18 graus de mínima e máxima, 18 graus de máxima e mínima de 16 graus. Portanto, não esfria, a chuva não para e deve continuar até quinta-feira,
tempo chuvoso entre 17 e 16 graus. Vejam que não tem amplitude térmica, temperatura mais ou menos se mantém, porque está essas nuvens, essa chuva está estacionada no Rio Grande do Sul. Ela deve diminuir na sexta-feira aqui em Porto Alegre, onde já a amplitude térmica já é um pouco maior. Veja que máxima de 20, mínima de 14, começa a esfriar um pouco mais. Sábado, sim, previsão de sol entre nuvens, mínima de 12, máxima de 19. Veja que à medida que o tempo esfria, que o inverno está chegando, e chega nesse dia 20, a chuva tende a parar em Porto Alegre, já no domingo, sem chuva, mas ainda com nuvens, sol entre nuvens, mínima de 11, máxima de 19. De Porto Alegre vamos para Santa Maria, onde realmente a água está forte, os estragos estão fortes em Santa Maria. Santa Maria, chuva nesse momento, máxima de 21, que foi hoje, ainda quente, né, abafado, né, muita umidade, mínima de 18. Amanhã deve persistir a chuva em Santa Maria, máxima de 19, mínima de 14. Quinta-feira diminui um pouco a temperatura, mas ainda assim sem amplitude térmica. Amplitude térmica é aquela variação que nós temos entre a máxima e a mínima. Na quinta-feira praticamente se mantém a mesma temperatura. Sexta-feira ainda chove em Santa Maria, 17 de máxima, 13 de mínima, aí sim a amplitude térmica começa a aumentar. No sábado a chuva para em Santa Maria, mínima de 12, máxima de 17. No domingo, mínima de 8, esfria em Santa Maria, e a partir do domingo o tempo ainda tem algum chuvisco, mas deve prevalecer o sol em Santa Maria. Depois de Santa Maria vamos a Ijuí, no norte do estado. Ijuí, no norte do estado, chuva, né, mas ainda a chuva se mantém, né, não muito forte, momentos de hoje ainda sem chuva, mínima de 18, máxima de 22. Amanhã, dia todo de chuva em Ijuí, mínima de 16, máxima de 18. Assim é na quinta, na sexta, sábado deve melhorar o tempo, esfria em Ijuí, mínima de 13, máxima de 19. Atenção que no domingo ainda deve ter alguma coisa de chuva, embora a temperatura diminua, ainda chuva fraca no domingo em Ijuí, provavelmente no momento que essa chuva está indo embora. De Ijuí vamos para Santana do Livramento, onde ontem em Santana do Livramento nós tivemos queda de granizo. Granizo que fez estrago na cidade, que destelhou muitas cidades, assim como São Borja. Hoje eu recebi um telefonema do vice-prefeito de São Borja, que esteve aqui no programa, vice-prefeito Jefferson, em São Borja, mais de 300 casas destelhadas em São Borja. Ainda chove em São Borja, mínima de 17 hoje, máxima de 21. Amanhã deve continuar a chuva em São Borja, mínima de 18, máxima de 21. Quinta-feira ainda chove. Sexta-feira ainda tem chuva para São Borja, começa a ser um pouco mais fraca. No sábado é que começa a abrir o tempo em São Borja, mínima de 12, máxima de 18. E no domingo ainda alguma chuva fraca em São Borja. De São Borja vamos para Pelotas, no sul do estado. Pelotas, no sul do estado, já sol entre nuvens e alguma chuva, mas chuva fraca, mas a temperatura já cai. Vejam que de 21 de máxima para 14 de mínima. Há uma amplitude térmica, diminui a chuva. Amanhã, chuva fraca, mas ainda tem um pouquinho de chuva. 14 de máxima, mínima de 13. Quinta-feira, sol entre nuvens, 17 e 14. Sexta-feira, alguma coisa de chuva ainda para Pelotas. Sábado, mínima de 11. Domingo, mínima de 8. Tempo bom no sábado e no domingo. De Pelotas, vamos para Capão da Canoa. Como é que está o nosso litoral? Capão da Canoa, 17 graus de mínima hoje, máxima de 20. Estava quente no litoral, comparado com essa previsão, com essa altura, né? Com esse outono, final do outono. Mas chuva ainda no litoral. Amanhã persiste a chuva no litoral, temperatura parecida, mínima de 16, máxima de 19. Quinta-feira, chuva mais fraca, mínima de 17, máxima de 19.
E o litoral começa então a abrir o tempo já na sexta-feira. Sexta-feira no litoral nós teremos aí já sol entre nuvens, chuva fraca, sábado sol entre nuvens e alguma coisinha de chuva também no domingo. A mínima de 13, máxima de 19 e 20 no sábado e no domingo. Então essa é a previsão do tempo parcial, lembrando que no final do programa nós teremos aqui um especialista meteorologista nos dando mais conta do que pode acontecer, principalmente nessa região central, nos rios lá no Vale do Taquari, porque afinal de contas nós estamos vivendo um momento de alerta e o inverno nem começou. Então que a gente possa agilizar aí, né, o conserto e principalmente essas obras de contenção, que hoje nós teremos aqui também um especialista para falar sobre isso, que é o Alex Fiuza. Mas nós estamos tendo Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Realmente é um evento que está prendendo aí a audiência, bons jogos estão acontecendo, né? Mas a gauchada está de fora dessa festa, né? São os times aí do centro do país que estão jogando. Num primeiro momento, muita expectativa, mas vamos saber aqui com o nosso mestre, doutor, PhD em futebol aqui da RS Play TV, que é o Nando Gross, como está, na visão dele, o que está acontecendo, como está sendo essa Copa do Mundo de clubes da FIFA, né? Porque a gauchada, como eu disse, ficou de fora, né, nesse momento. Mas isso está movimentando, né, muito o futebol mundial, a imprensa mundial e os telespectadores também. Então, por favor, a entrevista aqui, o nosso comentário, o nosso especialista, doutor PhD em futebol, Nando Gross. Como é que está, na tua opinião, Nando Gross, acontecendo essa Copa do Mundo FIFA de clubes? Oi, Lara. Tá rolando nos Estados Unidos a Copa do Mundo de clubes de futebol. É uma novidade que a FIFA lançou esse ano, vai acontecer de 4 em 4 anos. Essa é a primeira edição, ela acontece nos Estados Unidos. Tem 4 clubes brasileiros disputando. Até a FIFA está pensando em aumentar para 48, está em 32, que aumentar para daqui a 4 anos 48 clubes. É a maior premiação que a FIFA já pagou numa competição, maior que qualquer Copa do Mundo, Champions League. A maior premiação distribuída pela FIFA está acontecendo e vai acontecer nessa Copa do Mundo de clubes. Como é que estão os brasileiros? Primeiro, assim, aquele medo todo que a gente tem, você pode ver o seguinte, há clubes na Europa que estão muito à frente, mas não só dos brasileiros. PSG, Real Madrid, Barcelona, que não está no Mundial, mas o City. São clubes que realmente te pega assim, perto dos brasileiros, dá uma dificuldade. No mais, o Brasil está enfrentando. Hoje a gente acompanhou o Fluminense, por exemplo, empatou com o Borussia Dortmund, que é um gigante da Alemanha, né? Depois do Bayern de Munique, o Leverkusen, o Borussia, são a maior torcida. Tá? A torcida que mais lota estádios na Europa é a torcida do Borussia Dortmund. Isso há mais de 10 anos. Capacidade de ocupação do estádio é 99,9% ao ano do Borussia. É uma torcida fanática, é um grande clube. O Fluminense dominou o jogo, tinha tudo para ganhar, ficou 0-0. O Palmeiras contra o Grande Porto, campeão da Champions, né? O Grande Porto, grande clube de Portugal, pois o Palmeiras deu uma roda no Porto lá, mas não ganhou, ficou no 0-0. Quem ganhou foi o Flamengo, que fez 2-0 no Esperance da Tunísia, e também o Botafogo ganhou, né? Mas do Seattle. Os dois pegaram adversários em tese para ganhar. Vamos ver como é que isso vai se desenvolver agora ao longo da competição. Mas é uma Copa do Mundo que para muitos o presidente da La Liga quer acabar com ela. O presidente lá da La Liga da Espanha está nervoso com isso. E alguns acham que pode ameaçar a Copa do Mundo de seleções. Não acredito de forma nenhuma nisso, tá? Mas que é um grande evento, indiscutivelmente, infelizmente, nós estamos barrados na festa. Nós gaúchos daqui vamos só acompanhar, porque dessa nós ficamos de fora. Um abraço, bom programa. Obrigado, Nando. Infelizmente nós estamos barrados na festa. E a verdade, né, Fiuza, é que o pessoal da La Liga da Espanha não estão acostumados a jogar tanto, a ver seus jogadores jogarem tantos torneios como jogam os daqui.
Nós aqui temos, sei lá, 5 campeonatos, um atrás do outro, né, Sérgio? Paralelo. Três campeonatos ao mesmo tempo. 3 ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, em conjunto. Então, Fora os regionais. Fora os regionais. Então fica complicado, precisa-se realmente ter 3 times, porque a substituição é muito grande. Não, são as lesões. Mas eles lá não estão acostumados com essa, né, Sérgio? Os nossos aqui treinam no avião. Os nossos treinam no avião. Na melhor das hipóteses, no aeroporto. Não, o jogador brasileiro, quando vai para a Europa, acha um jogo fantástico. por semana, quando muito esporádico, 2. E quando muito, 6 2. e 6 dias. Aqui é dia sim, dia todos não. Todos próximos, entendeu? Porque nós estamos falando da Europa, nós estamos falando de andar do Brasil daqui até o Pará. Nós estamos mudando de continente, né? O pessoal não está acostumado com isso. Então, quando chega nos Estados Unidos, é melhor ainda, porque os caras chegam a jogar uma vez por semana e olhe lá, né? Mas olha, mudando aqui o assunto, nós teremos agora aqui uma opinião, né, e fundamentada, balizada sobre o que está acontecendo na guerra entre Israel e Irã. Nós temos aqui junto conosco já o Rodrigo Perla Martins, é um historiador, professor universitário, né? E bem-vindo, professor Rodrigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aí, pela gentileza de nos atender nesse momento aí, viu? Boa tarde, obrigado pelo convite também, sempre colaborar com os programas locais, que vale muito a pena. Professor, nós estamos vendo aí esse conflito que vem numa escalada, né? Já nós estamos aí no 5º, vamos para o 6º dia de conflito e parece que no momento onde, né, crucial da guerra, onde os Estados Unidos, que estava fora da guerra, né, ou se dizia fora da guerra, fora nunca está, né? Porque à medida que vende armas e tal, está dentro da guerra. Mas estava tentando se manter neutro. Ontem, na reunião lá do G7, Trump saiu às pressas para voltar para a Casa Branca, convocou lá o seu conselho de guerra na sala de crise da Casa Branca e hoje deu um ultimato. Disse assim, nossa paciência está se esgotando, pede a rendição do líder do Irã e afirma que tem controle total do céu do país, né? Isso, nesse momento, a tendência que poderia uma guerra se resolver acaba colocando mais lenha na fogueira, né? Mais gasolina nesse fogo que já está bem alto. Mas eu queria que o senhor queria que o senhor comentasse isso também, mas eu queria que o senhor começasse assim, do ponto de vista histórico, da história, quais são os principais motivos, as principais causas dessa guerra, principalmente entre Israel e Irã? Lara, é uma boa pergunta, porque a gente daí tenta contextualizar para o ouvinte telespectador. Essa guerra não começa agora, é uma disputa, né? Alguns chegam a dizer que é só uma questão religiosa, essa é uma variável, é uma das variáveis possíveis. E se existe, claro que existe, ela é pequena. Ela é bíblica, né? Ela é bíblica, né? Vem desde... de Gênesis. Exato. E persas contra ocidentais, ou representantes de ocidentais, é histórico, né? Uma perspectiva mais longa. Mas, para tentar pontuar mais perto, a gente pode dizer que na década de 50, o governo do Irã, ele era, né, comandado por um governante pró-ocidental, já que o governante anterior, o Mossadegh, foi derrubado pela CIA quando ele nacionalizou o petróleo do Irã. E o Irã, uma região, um território, uma das civilizações mais antigas do planeta. Quando o Shah Reza Pahlavi é colocado no poder, então se retornam algumas questões de entregar para as companhias petrolíferas inglesas e americanas a exploração do petróleo no país. Só que em 79, isso termina quando então tem um golpe, né, tem uma revolução islâmica e chega ao poder, né, o Ayatollah Khomeini, né, uma perspectiva xiita do islamismo, lembrando que os iranianos são persas, eles não são árabes, eles são islamizados, né, uma população predominantemente islâmica, mas são persas, eles não são árabes. E essa disputa na questão religiosa, política e petrolífera, as potências ocidentais sempre estiveram com o olho
nessa região que é o Oriente Médio. Israel, coincidentemente, surge a partir de 48, uma resolução da ONU, onde o próprio Brasil deu o voto de Minerva da criação do Estado de Israel, disputa esse espaço de hegemonia geopolítica na região. Então, vamos dizer assim, grosso modo, o Irã representando esse Oriente, né, persa, principalmente, que historicamente sempre disputou com o Ocidente essa hegemonia. A Ásia, né, o Oriente Médio, o início da Ásia, ela é estratégica das potências ocidentais, principalmente na questão do petróleo, dos territórios e na questão dos minérios. Passa muito por ali a questão de gasoduto, a questão do petróleo. Quem domina também muitos estreitos, o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do óleo e gás do planeta, é dominado pelo Irã. O Irã, inclusive, consegue financiar milícias que se colocam contra governos hostis, tipo a Arábia Saudita ou até mesmo Israel. Israel é colocada numa região, está colocado onde a maioria dos países ao seu redor são inimigos, né? Nunca concordaram com a existência de Israel. Então, tentando te responder de maneira objetiva e resumida, Lara, é uma região historicamente de conflitos, né? Muito diversa no sentido religioso, étnico, político e cultural, e que a partir dos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial, há toda uma disputa a respeito do petróleo, né, que vai levar a questão de derrubada de governos, hegemonia ocidental, disputa territorial por onde passa gasoduto, onde passa petróleo, onde passa navios, né? Então, é uma questão muito complexa e que devemos ter muito atento, porque isso reflete no Brasil, na questão do preço do petróleo, na questão mesmo dessa disputa, né, interna que não deixa de ser internalizada pelas forças políticas nacionais, onde o Brasil tenta se colocar como mediador, às vezes é acusado por A ou B de ser mais simpático aqui e acolá. A diplomacia brasileira sempre tenta manter a neutralidade, garantindo, vamos dizer assim, a soberania de cada país, mas levando à frente os seus interesses. Um belo resumo e, pelo que nós estamos vendo, embora tenha toda essa questão religiosa, toda a questão ideológica, sem dúvida nenhuma é também uma batalha, uma guerra econômica, porque, né, quem vence leva o petróleo. Quem vence leva boa parte de pontos estratégicos e por isso também Estados Unidos já entra forte nessa guerra, né, professor? Professor, quais são, assim, na sua opinião, claro que isso, né, o senhor é de história, historiadores, conta o que já aconteceu, mas com base na própria história, essa, digamos, entrada mais forte dos Estados Unidos, né, e aponto hoje uma outra revelação bombástica aí do Trump, né, não vamos matar o líder supremo do Irã, pelo menos por enquanto, diz Trump. Ele é alvo fácil. Bombardeiros atingem cidades no Irã e em Israel em meio à escalada de tensões. Trump deixou o G7 antes do previsto e convoca a reunião da equipe de segurança, como eu disse aqui. Mas, assim, essa entrada de Trump, inclusive ameaçando o próprio Irã, a morte do líder, né, supremo do Irã, essa entrada dos Estados Unidos tende a piorar a situação ainda, no caso... Engrossar o caldo, né? Engrossar o caldo, né? Eu acho que esse é o nome, né? Engrossar o caldo, né? Nós temos um componente importante, né, Lara? Nós sabemos que 5% de todo o petróleo do mundo está no Irã. Logo, não é puro e simples apenas religioso o assunto. Sim, é econômico, e fortíssimo. Apesar de esses 5% não estarem dentro do mercado, em função dos embargos que os Estados Unidos e toda a União, né, ele é representativamente muito grande, 5% do volume. É significativo. É significativo. Então é religioso, ele tem interesses
internos muito importantes. Mas é estratégico para a É economia estratégico mundial. para a economia mundial, correto? Eu acho que Não, tanto que o petróleo hoje já deu uma subida, pode subir muito mais, né? Aliás, nós vamos ouvir aqui agora também um economista, né? O nosso participante assíduo aqui do programa, professor Mário de Lima, né? Que vai falar um pouco sobre isso. O que essa guerra, que já está repercutindo no preço do petróleo, né? O que essa guerra tem condições, até onde isso pode chegar, porque se dispara o preço do petróleo lá, né, do barril, né, historicamente o petróleo chega até 80, 85 barril, digamos, é aceitável. A partir daí já começa uma virada, já começa a própria uma corrida. escassez, a corrida, o aumento deliberado. E para hoje já foi a quase 77. E é o termômetro da economia, né? Porque subiu o petróleo, subiu matéria-prima, né? Logística. Ele é transversal e... Ele afeta diretamente a economia, principalmente os países que estão em desenvolvimento. Que é onde está o maior problema, né? Porque existem outras fontes na Europa e em outros locais que se utiliza outros meios de energias renováveis que hoje no Brasil está começando, né? Então, mas ainda assim é muito dependente o mundo inteiro, né? É verdade. É muito dependente. Professor Mário de Lima, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Lara? Como é que estão as coisas? Tranquilo? Tudo bem, Muito querido, obrigado pelo graças convite. a Deus aqui, tirando a chuvarada, tirando a guerra do Irã e do Iraque, tirando as ameaças do Trump, o resto vai bem, não é mole, né, professor? Tem que ser casca grossa no mundo, o que está acontecendo, essa esculhambação aí geral, né, e o clima, e guerras e tudo, mas não dá para perder a esperança. Professor, nós estávamos falando aqui dessa questão que já era previsível, uma guerra entre Irã, né, e Israel, a questão do petróleo, que já começa a abalar. Hoje já teve uma suba aí de 4,2, se não me engano, no preço do petróleo, passando para 77 alguma coisa o barril. Historicamente, até o limite de 80 e alguma coisa, 85 o barril, os países conseguem manter um patamar, assim, digamos, que não é um patamar de escassez, que não é um patamar de grande inflação, suportável. Mas é quase no limite do suportável, digamos assim. Mas estamos no 5º dia de guerra entre Irã e Iraque. Irã e Israel. Israel aproveitou, de certa forma, né, que aquela ameaça que sempre rondou ali Israel estivesse num momento agora mais fragilizada, suas defesas aéreas, e como é da estratégia de guerra mesmo, é no momento mais frágil dos seus oponentes, dos seus inimigos, que acontecem as grandes incursões de ataques, enfim. O Irã respondeu, né, de maneira veemente, um míssil balístico, um míssil que percorre em 10 minutos, percorre 1.500 quilômetros. É como fazer São Paulo até aqui em 8 minutos, mais ou menos, né? Então, assim, já disparou o preço do barril 4% em um dia, 4,2%. Como é que o que isso pode afetar na economia do Brasil, né? Aonde isso pode chegar? Se é que se tem algum tipo de previsibilidade aí, professor? Bom, boa noite a todos. É uma pergunta muito boa e pertinente para esse momento. Nós vimos que o Brent, que é o petróleo bruto, ele teve um crescimento bastante significativo e ainda poderá ter um crescimento grande, aí, entre 7% e 15% nos próximos dias, podendo chegar em casos extremos. Hoje, o barril está em torno está dentro do intervalo de 70 a 80 dólares, mas chegando num aspecto extremo, se o Irã fechar o Estreito de Hormuz, podendo chegar o barril a 170 dólares. Isso seria bastante ruim
para a economia global, especialmente para a brasileira, que é o nosso objeto aqui. Né? O que pode acontecer com o aumento do petróleo? O aumento do petróleo bruto, ele vai impactar, querendo ou não, no preço das refinarias, fazendo com que, então, aumente-se o custo de produção, porque o petróleo é uma das principais matérias-primas, um dos principais commodities da economia global para a produção, fazendo com que, então, exista uma pressão sobre os preços, aumentando a inflação global e, obviamente, aumentando a inflação do Brasil. Isso poderá reduzir a capacidade das economias nacionais, né, dos países, aumentarem os investimentos, e isso impactará diretamente no nível de emprego e no nível de renda da população, reduzindo, então, o crescimento global. O que nós temos a ver com a guerra entre Israel e Irã? Tudo. Cada míssil que cai lá é um problema que acontece aqui. Quer dizer, nessa economia globalizada, nessa teia que hoje cada vez mais um país depende do outro. Professor, o senhor falou que pode chegar a 15% o aumento. É mais ou menos o que os economistas estão prevendo aí nessa escalada da guerra entre Israel e Irã? Isso, na verdade, a manutenção da guerra para os próximos dias poderá elevar o Brent, que é o petróleo bruto, em até 15%, no intervalo de 7% a 15%. E no caso da guerra chegar num patamar mais significativo, digamos assim, com o Irã impedindo a comercialização do petróleo que passa por aquela região, o Brent pode chegar até $170 o barril. E isso traria digamos, um desespero para a economia no que diz respeito às expectativas de crescimento econômico, uma vez que esse conflito não era esperado. E muitos economistas acreditam que esse conflito ele é um conflito que tem sido considerado como um dos mais inúteis da atualidade. Isso, obviamente, para a visão ocidental, para o aspecto econômico. A gente sabe que existe uma pauta geopolítica não só no mundo hoje, né? Não só no mundo, mas principalmente essa pauta geopolítica ali no Oriente Médio, em que Israel tenta construir um arcabouço de maior segurança para a população e, obviamente, tem interesses territoriais significativos que já estão bem claros para a economia global. Professor, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo e até a próxima semana aí. Obrigado, professor. Até a próxima. Um abraço. Olha, é R$170 o barril, o Brent, o petróleo bruto. Isso é praticamente o dobro daquilo que já é a linha do máximo aceitável de R$85. Hoje já está em 77 e pouco. A pergunta, professor Sérgio e Lara, é saber o seguinte, se esse aumento que deve ser escalado, né, nesses níveis, como é que ficará os dividendos da Petrobras e dos acionistas dentro desse contexto? Porque enquanto um chora, o outro vende lenço, né? Então, então os 200 bi que foram no ano passado, a que patamar chegaremos? Pois então, eu como não tenho nada na Petrobras, eu estou naquele lado do que tem que ir na bomba ali, uma vez, duas que compra por o semana. lenço. Tu vai comprar o lenço? Não, eu sou o que compra o lenço. Eu sou o que chora e compra o lenço, tá certo. Tá certo. Mas aqui... Se chegar a esse ponto, dá uma escalada, eu acho que daí mais envolvimentos de outras nações entrarão provavelmente nesse acabouço. Vou dizer o seguinte, pelo que a gente está vendo aí nesse cenário, olha, enquanto Irã estiver soltando míssil em Israel, vai entrar... Pouca gente vai deixar a guerra entre Israel e Irã. Mas se Irã fecha o Estreito de Hormuz, que aí atinge a economia global como um todo, aí eu acho que... E aí a guerra para mais de um país. Aí a guerra para mais de um país, além dos Estados Unidos, vai dar razão para o inimigo. Eu acho que não chega até aí. Voltamos aqui com o professor Rodrigo Perla Martins.
Professor Rodrigo, aqui nós estamos falando com o nosso economista, também professor, Mário de Lima, sobre essa questão que significa Estados Unidos entrando na guerra, mas sobre essa questão de, em a guerra agudizando, as possibilidades do Irã fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do petróleo, né, da importação, exportação de petróleo, que abastece aí muitos países, né? Mexe na economia global. Como é que o senhor está vendo o prognóstico disso, com base em tudo que já aconteceu em outras guerras, principalmente nessa região? Como é que o senhor acha que pode terminar isso? Eu sei que é futurologista, o senhor não é, o senhor é historiador, mas vamos lá, um palpite para nós aqui, professor. Duas coisas. Uma crise na região, e aí vai englobar a Arábia Saudita também, que é uma grande exportadora de petróleo. A Arábia Saudita já pediu, então, que houvesse um cessar-fogo, porque sabe que isso pode comprometer a produção e a distribuição do petróleo no mundo. Rússia e China têm interesse também que tenha um cessar-fogo. Os Estados Unidos jogam com essa questão de tentar derrubar o regime para se ter hegemonia no Golfo via Israel, mas ao mesmo tempo teme por tornar o Irã um Estado falido. Isso é pior do que os ayatollahs. O Estado falido tipo a Líbia, que ninguém comanda, só milícias, e faz com que essa riqueza fique na mão, né, de grupos tipo Estado Islâmico, fique na mão de companhias que vão, de fato, também aumentar o petróleo. Então, prognóstico, eu sou muito, assim, estou bem preocupado, porque não só na questão do petróleo, mas em populações civis que não tem nada a ver com a guerra diretamente, né? E nós ainda indiretamente na questão do preço, mas o que me preocupa é essa instabilidade da região, e aí pode também aumentar o petróleo, que atinge a Arábia Saudita, atinge a Síria, que está em uma reconstrução. É uma região muito instável que as grandes potências preferem manter alguma estabilidade. E se o Irã vira um Estado falido, que é uma das perspectivas, pode piorar. Então eu deixo esses dois pontos de reflexão aí que a gente tem que observar com muito carinho agora nos próximos dias, dessa escalada ou não da guerra para a região. Muito bem. Obrigado, professor Rodrigo Perla Martins. Sempre bom ouvir um especialista, quem tem opinião, quem estudou para saber o que está falando. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Aguardamos o senhor aí nos próximos dias no desenrolar desta guerra, né? Desse fato histórico que estamos vivendo. Muito obrigado aí, um bom trabalho para o senhor. Bom, voltando aqui para o Brasil, daqui a pouco vamos voltar para o Rio Grande do Sul e teremos também um meteorologista aqui, esse sim, que é o Gustavo Verardo, mas voltando aqui para o Brasil, um pouquinho antes só, nós vamos comentar aqui com os nossos parceiros de bancada a notícia, uma das notícias do dia, que é o ministro Alexandre de Moraes nega pedido de defesa de Bolsonaro para anular a delação do Cid, do Mauro Cid, em ação do suposto golpe. Advogados do ex-presidente argumentaram que o tenente-coronel teria mentido durante seu depoimento e violado as cláusulas de sigilo estabelecido no acordo da Polícia Federal. Então, isso tudo hoje, né, negado esse pedido da defesa do Jair Bolsonaro, né, além disso, o Moraes autorizou a cariação entre Mauro Cid e Braga Neto, que tá preso nesse momento, né, que foi o candidato a vice lá do Bolsonaro, e de Anderson Torres com Freire Gomes, o ex-ministro da Casa Civil e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ficarão frente a frente no STF. Moraes atendeu a pedidos das defesas de Braga Neto e Torres, réus por tentativa de golpe. Olha, que novela, o pessoal, assim, quem está em casa, alguns estão com a sensação de que esse roteiro já está escrito. Sabe aquela Jogo coisa, jogado? Sabe aquela coisa de que... De novela. Quem matou Odete Reutemann? Você lembra daquela que agora está a novela de novo aí? O autor sabe. O autor sabe.
Que é o promotor, que é o agora acusador, que é o... tá de novo que é a novela. A novela tá de novo agora, numa É. remake aí, né? Vale Sim. tudo. Então, assim, alguns estão com essa sensação, outros não estão entendendo nada e outros estão esperando para ver o que acontece. Eu tô com a sensação de que esse jogo está sendo jogado, que algumas coisas o STF, aí, através do ministro Alexandre de Moraes, libera, outras não libera. Uma delas que ele nunca vai liberar é a desqualificação do Mauro Cid, porque todo esse processo está calcado sendo em cima dele. do Mauro Cid. Sim, ele é o boi de piranha. E a outra né? coisa que eu estou sentindo é que é uma questão de tempo, de atos processuais, e eu acho que ali por outubro, novembro, vão dar a sentença para o Bolsonaro, e essa sentença... Desenho arquitetônico Já está montado. arquitetado. parece que vocês estão sentindo isso também? Não, isso é jogo jogado, eu acho que tu comentaste, é verdade. Um replay da Lava Jato. Né? Na verdade, nós Sérgio Moro estamos ia vendo uma... Cozinhando e desenhando, eles Sim. fazem a mesma coisa Tu agora. acha que aquilo que o Sérgio Moro Fez, está sendo... desenhou em função do Lula, hoje é o Bolsonaro. hoje é O personagem é o Bolsonaro. O personagem é o Bolsonaro, só que agora pelo... Em outro formato, mas é o script, a alma do negócio é a mesma. É parecido. Eu penso que tem o mesmo encaminhamento. Assim como a gente, lá na Itália, houve aquele revés depois da operação Mãos na Itália. limpas. E aconteceu, o mesmo que aconteceu na Itália, aconteceu aqui no Brasil e eles tentaram evitar, não conseguiram, é o mesmo. É um replay do... O que se percebe é um enfraquecimento do processo. Mas, ao mesmo tempo, existem vários elementos ali que ficam no 360, mas tem enfraquecido. Mas o veredito, como eu acho que é inevitável o que deve ocorrer. E Brasília não é para amador. Não, é verdade. Bom, eu vou dizer, assim, uma opinião que eu tenho, né, isso nem é da televisão, isso é uma opinião minha mesmo. Para mim, esse script já está feito. Para mim, Bolsonaro será condenado pelo Alexandre de Moraes com mais prova, com menos prova, com delator com suspeição ou sem suspeição. A coisa está andando para esse lado, é o que vai acontecer. E a prisão E para mim, o Bolsonaro, pelo que eu vi hoje já de um discurso dele, dizendo que o importante é manter a direita, e que tem partidos de direita, como o PSD e o PR, que são bons partidos, eu estou vendo assim, ele já está mirando ou na eleição do Ratinho, ou na eleição do Tarcísio, e aquele que ganhar, aquele que quiser concorrer, para ter o seu apoio, vai ter que fazer algum tipo de acordo de amanhã depois ter um perdão presidencial. Para mim, esse é o plano. É o plano. Porque É a única bala de prata, né? Tem o plano do lado de lá e tem o plano do lado de cá. Para mim, o plano do lado de cá é esse. Eu acho que até o Bolsonaro já meio que jogou a toalha porque sentiu que está virado para o lado dele. Para botar canhão. um pouco de pimenta no teu script aí, E eu vejo alguma coisa daquele filme do Getúlio, o Lacerda, alguém arrumando uma confusão ainda, um fato maior novo. ainda, porque... claro. Um fato novo. A história se repete num formato diferente. Mas a política, a política não está com tanta... mas veja aqui bem, no Brasil a política não está com tanta... Veja bem, esses três partidos que Lara falou, que é o Republicanos, que é o PL, né? E o PSD, o Ratinho, é Kassab. um canhão eleitoral virado, né? Não, de direita quem pode ganhar ou é o Ratinho ou é o Tarcísio. É e hoje eu vi o Bolsonaro dizer que acha que esses dois aí são bons partidos. Bom, quem quiser o apoio dele, que se comprometa com alguma coisa que, para mim, sim, a única saída dele é o próximo presidente dar o perdão presidencial para que ele saia da cadeia. Eu levantei o Lacerda aqui, porque quando é que nós podemos imaginar que um presidente ia receber uma facada? Sim. Então, a mesma coisa agora. Quando é que nós, lá na frente, podemos imaginar uma pólvora
rondando o ar. Bom, cenas dos próximos capítulos. Agora vamos voltar para o capítulo, né, de hoje, né, o capítulo que está preocupando o Rio Grande do Sul inteiro, que é a questão meteorológica que, mais uma vez, vem com severidade para cima do Rio Grande do Sul. E para isso nós estamos aqui com um especialista meteorologista que nos dá a honra aqui de participar do programa, que é o Gustavo Verardo. Gustavo, bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado pela sua presença. Gustavo, vamos lá, Gustavo. Nós tivemos aqui um historiador falando um pouco da história sobre Israel e Irã. Nós fizemos aqui futurologia política, que não tem nada de muito científico, é só um pouco da lógica política. Mas vamos lá para a parte científica dos prognósticos do que nós estamos vivendo hoje no Rio Grande do Sul. E para isso, para não dar palpiteiros aqui, para não dar palpite, convidamos aí um especialista de grande qualidade para nos dizer um pouquinho da situação hoje e nos próximos dias nas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, né? Bom, então, a gente teve nas últimas 24 horas acumulados extremos de chuva no Rio Grande do Sul, especialmente na região de Santa Maria, que acumulou mais de 200 milímetros apenas hoje, com inundações, enchentes, famílias desalojadas e bloqueios de estradas, né? Então, basicamente, a região central gaúcha está sendo duramente atingida aí, tem condições para elevação do nível dos rios da região, enchentes, e acabamos de soltar também um novo alerta na página da Baroclima, porque a situação também chama a atenção para a região dos vales, ou seja, Caí e Taquari. Certo? Principalmente nas próximas 24 horas, quando a situação do tempo tende a se deteriorar por grande parte do Rio Grande do Sul. Então, principalmente entre amanhã e a quinta-feira, aumentaria bastante a condição de chuva no Rio Grande do Sul, certo? Principalmente ali nas áreas dos vales, né, que são os maiores rios do estado. Então, a gente tem uma condição de tempo bastante adversa, atípica, certo? Que está atingindo aí o estado do Rio Grande do Sul, e as próximas 48 horas são de atenção também para a capital gaúcha. Há risco de elevação do Guaíba, mas nada que se compare a 2024. Gustavo, tu falasse em deterioração nas próximas 48 horas do tempo. Vamos lá, para o leigo aqui, né? Vai chover mais do que já está chovendo na região central, nos vales do Taquari. A precipitação pluviométrica deve aumentar mais do que já está chovendo nesse momento? Então, exemplo, em Santa Maria, em que nós tivemos já 212 milímetros, são estimados nas próximas 24 a 36 horas mais 100 milímetros. Bom, então assim, se não é mais chuva, mas acontece que 100 milímetros em cima de um solo que já choveu 200, é diferente de 100 milímetros num solo que ainda não choveu nada. Quer dizer, já está mais do que encharcado, a água já não está drenando, e aí cai mais 100 milímetros, mais 1/3 de chuva em cima em Santa Maria. E há previsão também de continuar ainda a chuva de granizo, como aconteceu lá em Santana do Livramento? Olha, agora no período da noite a gente até tem condição para ocorrência de granizo entre o centro e o oeste mais uma vez. Mas o que chama mais a atenção é a chuva esperada aí até o final dessa quarta e quinta-feira. Então, atenção à região também de Santa Cruz do Sul, Lajeado, Estrela, Monte Negro e Rio Pardo. Essas áreas exigem atenção nas próximas horas. Por quê? O tempo vai continuar instável, com chuva no estado gaúcho até a sexta-feira. No final de semana, a chuva dá uma pausa, mas volta na semana que vem, aí sim por grande parte da metade norte, e o destaque pode ser a bacia do Rio Uruguai. Ainda nem chegou o inverno, né? O inverno começa no dia 20, né? Ainda não chegou o inverno. Vocês já têm mais ou menos uma previsão de como deve ser esse inverno? Se ele vai ser chuvoso, se ele vai ser acima da média, vai estar na média?
Você já tem mais ou menos uma noção de como é que a gente pode se preparar para o inverno, Gustavo? Sim, a gente tem já. Bom, o inverno climático, ele começou ali no dia 20 de maio, né? Inclusive, no final de maio, a gente teve neve já nas serras gaúcha e catarinense. A gente teve aí o ingresso de fortes massas de ar frio. E para esse inverno, a tendência é de neutralidade climática, sem influência de El Niño, nem influência. Eu posso dizer que para esse ano a gente tende a ter um inverno com um pouco mais de chuva e ondas de frio um pouco mais intensas, tá? Então, de modo geral, é um inverno que num estado médio da atmosfera pode ser mais úmido e mais frio, principalmente no período das tardes. Muito obrigado, Gustavo. Parabéns pelo trabalho. Imagina que deva estar cheio de trabalho aí e abrindo seu tempo. É bastante, né, Gustavo? Abrindo seu tempo para nos dar essa gentileza, entrevista. Obrigado, um bom trabalho, parabéns pelo trabalho, Gustavo. Obrigado, até logo mais. Até logo mais, muito obrigado. Olha, e por falar, né, no inverno rigoroso, aí, com um pouco mais de chuva, com um pouco mais de frio, que é uma notícia muito ruim para quem é agricultor e já está sofrendo com a questão climática nesses últimos anos, com o endividamento, e o Sérgio Martins, nosso jornalista que está onde a notícia acontece, foi até a FAMURS, onde prefeitos de todo o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, deputados, né, estiveram presentes para tratar a respeito dessa questão de crédito da situação dos agricultores. Nós temos aí a entrevista que o Sérgio fez com o governador Eduardo Leite. Vou pedir que o Rogério passe aí para nós, Rogério, essa entrevista com o governador e voltamos aqui já para o fechamento do programa. Justamente o processo de endividamento do produtor rural, limitando a capacidade de investir nas suas lavouras. E isso tem um risco aí de afetar o Estado e o país, consequentemente, economicamente, a partir dessa incapacidade de investimentos dos nossos produtores. Além do que limita ele promover os investimentos necessários para tornar a sua terra mais resiliente, seja pelo lado de recuperação dos solos, ou seja pelo lado de irrigação, que exige também investimentos robustos. Então, para que a gente possa ter uma capacidade produtiva maior, para que a gente possa tornar a nossa produção mais resiliente, o produtor tem que ter capacidade de tomar crédito. E ele está, em boa parte, limitado nessa capacidade em função dos endividamentos, em função de anos recorrentes de estiagens e das enchentes que afetaram a produtividade. E a gente está pedindo, né, e essa manifestação ela aqui é importante politicamente, para dar o tom, para dar... não é uma crítica a governo, não é política sendo feita com intenção eleitoral, é demonstração da dor, da urgência, da necessidade imperiosa aqui de o governo federal trazer solução para o refinanciamento das dívidas dos produtores. E no nosso entendimento existem canais para isso. Um deles, o uso dos recursos do Fundo Social do Pré-Sal como fonte de financiamento desse processo de securitização, onde as dívidas são repactuadas, né, por parte das instituições financeiras junto aos produtores. Então essa é a luta que está sendo demonstrada mais uma vez aqui, né, somada às tantas manifestações que os produtores estão fazendo por todo o Rio Grande. Bom, eu vejo aí toda essa mobilização dos prefeitos, dos agricultores, do governador, mas a notícia não é boa. Quero dizer que eu ouvi essa semana, né, o ministro do governo federal dizer que isso não está nos planos do governo federal, que o que tinha que fazer para trás em função das enchentes já foi feito, o aporte já foi feito, ainda há recursos à disposição para obras e tudo mais, mas que para tratar de refinanciamento teria que ser uma política para o Brasil inteiro e não só para o Rio Grande do Sul. E a tendência é piorar em função da questão climática e piorar para os agricultores em função da falta de crédito e de poder obter financiamento. É isso, né, Sérgio? A grande preocupação é que essa mobilização não tenha sensibilizado o governo federal. Então existe a possibilidade, no início de julho, talvez 2 ou 3 de julho, uma marcha até Brasília, com as várias lideranças do agronegócio que estão unidas, todos os partidos, todas as lideranças. A gente viu ali a força do gaúcho. Então,
existe a possibilidade, Lara, de uma marcha no início de julho a Brasília. Não, mas eu vou dizer, nem espere início de julho, pode pegar o chapéu e a semana que vem tocar para lá, porque o ministro foi peremptório. Isso não é pauta do não governo. é pauta do governo federal. Não é pauta do governo. Isso não está no horizonte do governo federal, então deixa aí o presidente voltar aí dessa volta que ele está dando aí, essa viagem internacional aí, e vão para lá, acampar lá em Brasília, né, que não seja na frente do STF, para não se incomodar, mas na frente do Palácio do Planalto, no Ministério da Agricultura, porque senão não vão conseguir reverter essa situação. Mas, infelizmente, o programa Opinião e Debate vai ficando por aqui, né? Tenham todos uma boa semana, tenham todos aí uma boa noite e cuidem-se, porque ainda vem mais chuva por aí. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado, Alex Fiuza, obrigado Sérgio Martins e obrigado pela sua companhia, obrigado pela gentileza de estar conosco aqui, né, na RS Play TV, a TV com mais de 1000 influencers digitais. O que nós passamos hoje aqui será agora por recortes divulgados para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e pelo mundo, pelo nosso time de mais de 1000 influencers digitais que fazem parte dessa TV inovadora no Rio Grande do Sul. Uma boa noite e fiquem com Deus.